Olá, Doers! Como vocês estão? Já criaram alguns campos personalizados e agora querem dar um passo além? Ótimo! Está na hora de conhecer os campos relacionais. Hoje vamos entender como podemos conectar diferentes modelos dentro do Odoo, criando relações entre dados que vão permitir visualizações mais completas e processos mais eficientes. Os campos relacionais são uma ferramenta essencial para a gente construir uma base de dados integrada e eficiente, e por isso eles já existem por padrão no Odoo em vários locais. Mas hoje a gente vai focar em entender o que eles são, como funcionam e o que eles podem fazer para atender as necessidades do seu negócio. Antes de tudo, vamos tentar entender como que um sistema armazena os nossos dados. A grosso modo, todas as informações são estruturadas e organizadas para que cada registro seja hospedado ou armazenado no local adequado para ele. E aqui a gente poderia fazer uma analogia com um hotel, onde cada pessoa fica hospedada dentro de um quarto. O conjunto dos quartos é o hotel, assim como o conjunto das tabelas, onde as informações são armazenadas, constroem o nosso banco de dados. E, de maneira similar, a gente pode pensar que a reserva do quarto, que une uma pessoa com um quarto em uma determinada data, é uma relação que a gente tem nessas duas informações. Então, como isso acontece na prática? Dentro do sistema, a gente tem tabelas onde cada registro é armazenado com as informações relevantes para ele. Então, existe uma tabela onde todas as informações de contato são armazenadas. Nessa tabela, não faz sentido a gente armazenar informações de venda, porque um contato pode ter diversas vendas, um contato se relaciona com diversas vendas. Então, justamente por isso, a gente tem um local destinado para armazenar justamente as informações de venda. E essas informações são relacionadas com a informação do nosso cliente. Da mesma maneira, dentro da informação, a gente tem os registros dos itens daquela venda, dos produtos, de quantos produtos foram vendidos. Então, naturalmente, existe um local no banco de dados onde essas informações vão ser armazenadas. E, como vocês podem ver, isso também vai ter outras relações, que é, por exemplo, as informações dos nossos produtos. E a gente poderia ir muito além, depois da venda, as relações com as nossas entregas, com os nossos pedidos de compra para suprir a demanda, com os nossos pedidos de financeiro e por aí a gente poderia continuar por muito tempo. O importante aqui é a gente entender que essas relações existem e agora a gente vai entender na prática como que a gente pode visualizar isso dentro da Odoo. Então, aqui na minha base de dados, eu quero mostrar alguns exemplos rápidos de campos relacionais que existem no aplicativo de vendas, por exemplo. Então, quando a gente seleciona um cliente, é selecionado também qual que é o endereço daquele cliente. O endereço é uma informação de contato, mas que aparece aqui na visualização da venda. Perceba que outra informação que aparece também é as condições de pagamento ou a lista de preço, de acordo com a informação da lista de preço que existe para o meu contato. Então, dentro do meu contato, se eu tiver uma lista de preço com condições especiais, isso vai ser refletido dentro do meu pedido de venda. E agora que a gente entendeu isso, a gente pode pensar em customizar uma visualização. Aqui, por exemplo, a gente poderia adicionar informações de um produto na nossa visualização dos itens do meu pedido de venda. Aqui, por exemplo, a gente não tem informação da categoria do nosso produto. E caso a gente precise adicionar essa informação, a gente pode fazer abrindo o estúdio. Nesse caso, a gente precisa abrir também a edição de lista dos meus itens e, finalmente, adicionar um campo de relação que vai navegar entre os nossos modelos. A navegação que a gente precisa fazer, então, é primeiro para o nosso produto e depois para a nossa categoria de produto. Eu vou renomear esse campo. E agora, a gente fechando, a gente já vai ter esse campo relacionado aqui aparecendo por padrão para todos os nossos itens. Agora perceba que os nossos contatos têm uma relação com as vendas e as vendas têm uma relação com os itens que foram pedidos. Agora, não existe nenhum local por padrão na Odoo onde a gente possa ver todos os itens que foram solicitados por um contato específico. Mas com o Odoo Studio a gente pode customizar isso. Eu vou entrar na minha visão de
formulário do modelo de contatos e aqui eu vou construir então essa nova visualização. Vou adicionar uma página que vai ser de itens de produto. E aqui dentro eu vou remover esses blocos da visão, porque aqui a gente vai ter uma lista de pedidos, uma lista de itens, correto? Então, vou adicionar aqui o campo relacionado. A gente está no modelo de contatos, então a gente precisa ir para os nossos pedidos de venda. E nos pedidos de venda a gente tem as linhas do pedido. Confirmando, eu já vou criar então essa listagem que está relacionada dos itens que foram solicitados até o nosso contato. Vou renomear esse campo. E agora a gente tem, de maneira fácil, a listagem de todos os itens que foram solicitados para o nosso contato. Hoje vimos como os campos relacionais nos permitem conectar informações entre diferentes modelos e como a gente pode aplicar isso nas nossas customizações. Mas por hoje é só, nos encontramos numa próxima, de volta para vocês no estúdio.